Oi, pessoal, como vocês devem ter percebido, né, o vídeo cortou, então eu descobri agora, aprendendo aqui as limitações do software que eu estou utilizando para fazer as gravações de aula, que de vez em quando ele fica doidão e para de gravar, né, então preciso tomar cuidado com isso aqui. Provavelmente foi porque eu troquei de abas e aí utilizei aí o processador. O meu computador não é um super computador, né, então eu tive esse problema, tá? Então estou postando aqui uma segunda parte para concluir o nosso raciocínio sobre a parte final, né, da região de lucro máximo. Então, continuando, observando essas duas retas paralelas, onde podemos inferir sobre a região onde o lucro será máximo? Como eu falei no último vídeo, eu vou subindo essa reta paralela aqui, né, 10, 20, dá para ver que eu tenho para onde subir e o lugar máximo que eu posso subir é aqui. Por que eu não posso escolher essa solução aqui? Por causa da inclinação dessa linha aqui, ó, né? Então, coloquem uma régua aqui, ó, em cima dessa linha aí no computador de vocês e vá subindo, vai subindo. Qual que é o ponto máximo que eu vou chegar dentro da região de soluções para lucro? Vai ser exatamente na região onde o x1 é 0 e o x2 é 6, que é essa partezinha aqui. Vai ser sempre nos cantinhos, professor? Nem sempre. Tudo depende da função objetivo, que é essa função que está representada aqui, da inclinação, né? Imagina que essa função fosse assim, ó, essa inclinação aqui. Então, se ela fosse assim, nesse caso também acabaria nesse ponto aqui, né? Mas mudando a inclinação dessa função, pode ver que eu teria outros pontos em que eu teria um lucro máximo, não só necessariamente aqui. Quando nós fizermos outros exemplos, isso vai ficar um pouco mais claro, tá? Então, aqui está. Ó. No ponto 0,6, então, o lucro é máximo, porque é o máximo que eu posso subir essa reta. Pode ver até que aqui, ó, por causa dessa inclinação, como eu comentei anteriormente, já até saiu do lucro máximo. Então, todos esses pontos dentro dessa linha seria uma região de lucro máximo. Mas, além do 6,0, todos os outros aqui saem da região de soluções. O que está dentro da região de soluções, dentre todos esses pontos, é simplesmente o ponto 0,6. Então, eu substituo 0 para x1 na minha equação de lucro, 6 para x2 na minha equação de lucro e chego que L é igual a 30. Então, eu encontrei o lucro máximo, ok? Então, repetindo a nossa lógica, né? O que eu preciso fazer? Tem um exercício lá na lista, o que eu faço? Olho o exercício, construo o modelo, se ele não está construído. Depois de construir o modelo, eu represento as minhas restrições no gráfico. Como eu represento as minhas restrições? Mudando as inequações para equações e depois supondo que x1 é 0 para achar x2 e x2 é 0 para achar x1. Depois que eu representei as minhas linhas, que são essas linhas pretas aqui, eu faço os testes, descubro onde está a região de soluções. Então, provavelmente aqui deu falso, aqui deu verdadeiro para ambos. Então, essa é a região de soluções desse meu problema. Depois que eu encontrei a região de soluções, eu vou para a função objetivo, que é realmente maximizar o lucro ou minimizar o custo. Nesse momento, eu suponho um valor para L e vou aumentando esse valor até chegar no ponto máximo. Então, visualmente, por isso que a gente chama de método gráfico, porque ele é visual, eu vou encontrar um ponto em que o lucro seja máximo ou que o custo seja mínimo. Eu recomendo que vocês coloquem uma régua aqui em cima e vá subindo essa régua e vá tentando perceber graficamente, visualmente, aonde seria o lucro máximo dentro dessa região. Subindo essa reta paralela aqui até o máximo que eu consigo, ó, eu vou chegar que o lucro máximo é nesse ponto. Um ponto em que x1 é 0 e x2 é 6. Ó, x1, 0, x1 é 6. Então, é exatamente esse ponto que é o ponto de lucro máximo, ok? Então, essa é a aula de hoje. Então, nós aprendemos agora a encontrar um valor para x1 e um valor para x2 que esteja dentro das restrições e que encontre o valor de lucro máximo ou de custo mínimo, porque a gente pode fazer isso aqui para a mesma lógica. Então, já estou preparado aí para resolver a minha lista 1 completamente, tá? Então, quem não começou ainda, dê uma olhada na lista 1. Ela tem 11 exercícios, se eu não estou enganado. E com essa aula de hoje, você já consegue resolver toda a lista que exige que vocês façam pelo método gráfico, tá? Responder à mão. Vai ter uma parte da lista que tem vários x1, x2, x3, x4, x5, e que isso vai exigir fazer no computador, porque senão daria muito trabalho. Teremos uma aula sobre isso, tá? Como é que a gente resolve esses exercícios pelo Excel. Mas lá no rodapé da lista vocês encontram modelar e resolver à mão os exercícios tal, 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 modelar e resolver com a ajuda do computador o exercício tal, 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 tal. Então, os exercícios de resolver à mão vocês já têm condições de resolver. Tentem resolver, então, o exemplo 2.
E na próxima aula, antes de falarmos da nossa aula online de Excel, para a gente saber como que resolve isso com a ajuda do computador, a gente vai fazer uma revisão desse exemplo 2 para estar todo mundo na mesma página. Lembrando que eu estou sempre disponível nos chats lá pelo AVA, nos horários de aula, ok? Então, qualquer dúvida vocês mandem por lá nos horários de aula, que eu estarei disponível. E tentem resolver sempre antes da aula, porque aí na semana que vem eu vou solucionar esse exemplo 2 no quadro, ok? Qualquer dúvida, vocês podem passar para o representante de sala, que ele entra em contato comigo por e-mail também, tá bom? Nos vemos na próxima aula, então. Até mais!